Fala galera, estamos chegando para o segundo episódio da série Telefonando pelo Node.js e nesse episódio a gente tem uma novidade muito interessante. Estou aqui não com um, mas com dois telefones, porque no episódio passado, aliás, se você não assistiu, clica aqui em algum lugar para assistir, porque a gente fez um algoritmo que basicamente fica monitorando um conjunto de servidores e liga para o desenvolvedor caso um deles caia. Nesse episódio, a gente vai implementar a possibilidade de registrar a confirmação, ou seja, o desenvolvedor, quando atender uma chamada, ele vai poder digitar se entendeu e vai fazer alguma coisa, ou dois se não pode fazer nada, e aí a gente vai fazer uma segunda chamada, dessa vez para o chefe desse desenvolvedor, avisando que o servidor caiu e dizendo se o desenvolvedor vai ou não fazer alguma coisa para resolver o problema, né? Bom, essa série tem o apoio da Total Voice, que é uma empresa Zenvia especializada na comunicação de voz e texto. Então, se você tem interesse em enviar uma mensagem SMS, fazer um torpedo de voz, ou mesmo uma ligação telefônica, clica aqui no link da descrição e descubra tudo que a Total Voice pode fazer por você e ainda ganhe créditos para poder fazer todos os seus testes e levar essas funcionalidades para a sua aplicação. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e principalmente de ativar as notificações para você ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Muito bem, vamos continuar de onde a gente parou. Então, no episódio passado, a gente configurou os servidores, né? Então está aqui servidor 1, está na porta 4001 e o 2 na 4002. E aí eu estou como desenvolvedor de ambos os servidores, né? Então vou ser avisado caso alguma coisa aconteça, né? E aí aqui no nosso algoritmo, eu até tirei aquele set interval só para evitar um acúmulo muito grande de chamadas telefônicas, né? Não ia nem conseguir atender tantas chamadas. E aí eu estou avisando, o servidor está fora do ar, faça alguma coisa o mais rápido possível, tá? O que a gente vai mudar dessa vez? Eu vou, olha que legal, escrever o seguinte: digite se você entendeu, se você vai fazer alguma coisa, ou 2, se você não pode fazer nada, né? Vou botar até uma vírgula para dar uma pausinha no text-to-speech. Então, você vê que eu mudei a mensagem. Agora, vai mudar. Quando ele receber essa mensagem, ele já vai poder dar uma confirmação se vai ou não fazer alguma coisa, né? Além disso, eu vou configurar aqui, um parâmetro que é o resposta usuário true. De onde é que eu estou tirando esses parâmetros todos, tá? Aqui na documentação da API da Total Voice, se a gente descer um pouquinho, tem o TTS, que é o Text to Speech. Cliquei aqui, então, além de ter um exemplo, né, do payload de resposta, a gente também tem alguns parâmetros. Entre eles, o resposta usuário, que foi o que eu utilizei. Então, a gente pode passar true ou false, caso eu vá aguardar por essa resposta, né? Então, foi exatamente isso que eu fiz. A gente também até poderia variar outras coisas. Por exemplo, o tipo de voz. A gente deixou BR Vitória, poderia ser BR Ricardo, e dependendo do idioma, a gente tem outras opções também, tá? Assim como a velocidade, que eu deixei em velocidade 2, eu já acho até o 2 um pouco rápido, mas dependendo da situação você pode aumentar ou diminuir, tá? Muito bem, agora a gente já está começando a aguardar essa resposta, né? E aí o mais legal é que uma vez que eu tenha feito essa chamada, eu tenho aqui um response. Então esse response, olha só que legal, vou fazer um console log desse response, porque ele vai ser muito útil para que a gente possa obter o ID para fazer a consulta depois da confirmação da resposta do usuário, né? Então, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no servidor 1, vou startar esse servidor, e no servidor 2 também, né? Mesma coisa que a gente fez no episódio passado, porque olha só que legal. Dentro do monitor, eu vou fazer um Node Server e ele está dizendo, os dois estão no ar, está tranquilo. Agora eu vou tirar o servidor 2 do ar e aí vamos ver essa chamada. Tá vendo que ele mandou um ID? Então, quer dizer, ele já fez a chamada, né? Daqui a pouquinho deve tocar o meu telefone, tá tocando já, né? Vamos atender, deixa eu
Vou botar aqui no Viva Mas Voz. o servidor 2 está fora do ar. Por favor, faça alguma coisa o mais rápido possível. Digite 1 se você vai fazer alguma coisa. Ou 2 se você não pode fazer nada. Então, já fiz a ligação. Já estou esperando uma resposta, né? Por meio desse identificador aqui eu posso obter. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou começar a registrar essas respostas num array para que a gente itere sobre elas e acompanhe os status. Vamos lá. Para isso, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar criando um array chamado de notificações. Notifications, tá? Sempre que eu notificar o desenvolvedor, eu vou fazer o seguinte, notifications.push para que a gente armazene essa notificação. Então, eu vou começar com um status chamado pending, né, de pendente, né, ou seja, ele ainda tem que ser verificado. Além disso, eu vou guardar o server, as informações do servidor, né, e também vou fazer mais uma coisa. Eu vou registrar aqui o ID do text-to-speech que eu fiz. E aí, para isso, eu vou pegar response, ponto dados, ponto ID, né? Então, com essas informações aqui, eu já consigo fazer esse registro, né? Porque, na sequência, o que eu vou fazer? setInterval, passando uma function, né? E com esse setInterval, eu vou percorrer, notification of notifications. E aí, para cada uma delas, eu vou verificar, olha, essa notificação, ela por acaso está pendente? Bom, se ela estiver pendente, então eu vou fazer a consulta para ver o que aconteceu, né, se o cara já respondeu ou não. Né? Para fazer isso, olha que interessante, eu vou usar então um client.tts.buscar. Bom, eu estou usando esse SDK para Node que você pode conferir lá no GitHub da Total Voice também. Tá? Aqui você vai ter toda a documentação, todos os métodos que você pode usar, né? Facilita um pouquinho, ou você pode interagir direto com a API também, né? De uma forma mais direta. Tá? Bom, o buscar, eu vou passar o ID, então notification.id, né? E aí, vou fazer um then aqui, pegando essa resposta, e vou fazer um console.log da resposta. E aí, com base nisso, a gente já vai ver o que está retornando lá, se realmente ele atendeu, não atendeu, o que aconteceu, né? Então, vamos lá de novo, então, deixa eu botar um interval eu vou botar 5 segundos aqui, 5 segundos acho que vai ser bem suficiente, tá? Obviamente a gente pode registrar também um webhook, tá? Como eu estou testando no ambiente local, fica mais fácil fazer assim. Então a gente está com o servidor 2 fora do ar, vou chamar, já criou o text-to-speech, vamos esperar chamar, porque agora, com base nisso, eu já vou verificar. Tá vendo que ele já está me dando a resposta nula, né? Vamos atender. Rodrigo Branas, o servidor 2 está fora do ar. Por favor, vou digitar alguma coisa agora. Coisa o mais rápido possível. Digite 1 se você vai fazer alguma coisa. Ou 2 se você não. Digitei 1. Tá vendo que ele já captou a resposta comum? Então, nessa consulta ele já olhou, tá com 1, então ele vai fazer alguma coisa, 2 não vai, né? Então a gente já está começando a captar essa resposta por meio da consulta, né? Desse text-to-speech que a gente fez encaminhando essa chamada para o desenvolvedor. Então, o que eu vou fazer aqui? Repara, vou até pausar aqui, repara nesse payload. Então a gente tem aqui, status 200, success true, eu tenho os dados, né? E aí dentro desses dados eu tenho a resposta. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte: if response.dados, response.dados.resposta é igual a 1 ou é igual a 2, vou fazer alguma coisa. Tá? Se eu não tenho essa resposta, aí
eu vou deixar pendente, vou deixar o algoritmo continuar, tá? Então, vou mudar o notification status para success, né, dizendo assim, ó, legal, já identifiquei aqui se ele vai fazer alguma coisa ou se ele não vai, né? Então a notificação foi realmente encaminhada com sucesso e aqui, por enquanto, não vou fazer nada, tá? Então a gente já vai ter uma noção porque o algoritmo ele já vai parar de rodar e aí eu vou fazer um console.log, ó, posso até fazer a mesma coisa que está aqui, ó. O desenvolvedor foi avisado, ó. O desenvolvedor, então, a notification.server foi avisado e vai fazer alguma coisa. Aqui e não pode fazer nada. Entendeu? Então a gente vai tratar de forma diferente. Depois a gente vai mandar uma outra chamada ainda, né? Então, vamos testar esse negócio aí na sequência. Vamos testar. Ó. Já rodei o algoritmo, voltou o meu ID. Já chegou a chamada. Vamos lá. Rodrigo Branas, o servidor 2 está fora do ar. Por favor, faça alguma coisa o mais rápido possível. Digite 1 se você vai fazer alguma coisa. Ou 2 se você não pode fazer. Digitei o 2. Viu que ele já detectou, né? Então avisou lá, ó. O desenvolvedor Rodrigo Brano já foi avisado e não pode fazer nada. Bom, então agora o algoritmo já alterou o status da notificação para success. Então, apesar do set interval seguir fazendo essa verificação, ele não mais vai testar essa notificação. Caso existam outras pendentes, ele vai verificar a situação da resposta do usuário. Então, na sequência agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma outra chamada, dessa vez para esse telefone, avisando, né, o chefe desse desenvolvedor de que o servidor está fora do ar, mas alguma coisa vai ser feita ou que nada pode ser feito. Vamos lá. Bom, vou começar criando uma variável chamada boss, né? Const boss é igual a um objeto. E aí, como eu estou com o celular da minha esposa, eu vou usar ela como exemplo, né? Então, Rosana Branas, que também é desenvolvedora, JavaScript, inclusive. E telefone, para que vocês não fiquem ligando para ela, ó, process.env.rosanabranas telefone. Show de bola. Então, boa prática colocar esses dados em variáveis de ambiente, tá? Principalmente a chave da API, né? Assim você consegue usar uma chave no teu ambiente de produção, outra no teu ambiente local. Ó, agora, então, nesses pontos aqui, após eu definir que essa notificação ela foi respondida, na verdade, pelo desenvolvedor, né? Eu passei esse status para success, eu vou fazer essa chamada. Então, vou pegar esse trechinho de código. Obviamente é importante que a gente refatore isso depois, né? Ó, então, eu vou mudar algumas coisas. A resposta do usuário não precisa, porque eu não estou esperando uma resposta do chefe. BR de Vitória, eu vou botar Ricardo, para a gente ver uma voz diferente. E aí, eu vou criar uma message, também um template literal, dizendo o seguinte, ó, né, servidor nesse caso, que vai ser notification.server.name. Nesse caso ele está ou estava, né? Vou dizer que ele ainda está, porque o desenvolvedor ainda não fez nada, né? Então está fora do ar, vírgula. E aí eu vou copiar esse trecho aqui, ó, né? Então o desenvolvedor já foi avisado e vai fazer alguma coisa, né? É o que a gente espera. Vou fazer a mesma construção aqui embaixo, só que mudando um pouquinho. Ó. O desenvolvedor foi avisado e não pode fazer nada. Aliás, eu esqueci do nada aqui em cima também. Tranquilo? Aqui, ó, em vez de ser server.developer.telephone, vai ser boss.telephone. E aqui a mesma coisa, ó, boss.telephone. Então, legal, ó. Fizemos aqui a mensagem, enviamos e chegou a hora de testar. Então, vamos lá. Bom, vou startar. Ó, vamos aguardar então a primeira chamada, né?
Rodrigo Branas, o servidor 2 está fora do ar. Por favor, faça alguma coisa o mais rápido possível. Digite 1 se você vai fazer alguma coisa. Ou 2 se você não pode fazer. Beleza. Já respondi. Vamos agora esperar o outro telefone tocar. Ó. Já deve estar chamando. O servidor 2 está fora do ar. O desenvolvedor Rodrigo Branas já foi avisado e não pode fazer nada. Então, esse foi o chefe do desenvolvedor recebendo a mensagem e avisando que o servidor está fora, mas ele não pode fazer nada. Bom, eu espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. Ele só foi possível com o apoio da Total Voice, que é uma empresa Zenvia especializada na comunicação de voz e texto. Então, se você tem interesse em levar essas funcionalidades para sua aplicação, clica aqui no link da descrição e descubra tudo que a Total Voice pode fazer por você e ainda ganhe créditos e é exclusivo para quem assiste o canal. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, deixe seu like e principalmente ative as notificações para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Valeu!